Bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Marcelo Bandeira, eu sou médico da Unidade de Hipertensão Arterial Pulmonar da UFRJ. E a nossa discussão de agora visa abordar aspectos da conduta terapêutica dos pacientes portadores de hipertensão pulmonar. Uma conduta terapêutica que, na verdade, se divide em modalidades diferentes, desde medidas de suporte até medidas intervencionistas em laboratório de hemodinâmica, inclusive intervenção cirúrgica. A grande maioria desses pacientes, por serem portadores de uma doença grave e progressiva, eles têm que inicialmente terem como primeiro conduta terapêutico evitar fatores desencadeantes. Então, os pacientes primeiro devem ser submetidos à vacinação regularmente, da mesma forma que é preconizado para os pacientes com insuficiência cardíaca, com insuficiência ventricular esquerda. Isso também é preconizado em pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Outro ponto importante, em pacientes que em ar ambiente ao nível do mar, que mantém uma saturação de oxigênio abaixo de 92%, o uso da oxigenoterapia também se encontra indicado. Claro que isso não é baseado em estudos de pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Na verdade, esse é um conhecimento que é transposto do que a gente já sabe em pacientes com DPOC. Outro ponto importante são as medicações que auxiliam no controle sintomático desses doentes. Porque, como a maioria desses sintomas estão associados a, principalmente, taquicardia, ou aumento de frequência cardíaca por aumento de tônus adrenérgico, e o quadro de congestão venosa sistêmica, a gente entende o porquê que dois tipos de tratamento de suporte importantes nesse paciente são o uso de diuréticos para atenuação dos sintomas e, eventualmente, quando necessário, o uso de digitálicos, não só para controle de frequência cardíaca, como também para determinar um aumento que é discreto, um aumento modesto, mas que ainda assim existe, do débito cardíaco, mais especificamente o débito do ventrículo direito. Uma outra conduta terapêutica importante é o uso da anticoagulação, que é preconizada principalmente nos pacientes portadores da forma idiopática e nos portadores da forma tromboembólica, mas que também acaba sendo preconizado para os outros pacientes, pelo fato da hipertensão pulmonar predispor à ocorrência de trombose in situ das artérias pulmonares, onde, dependendo da fonte da literatura que seja consultada, preconiza-se um NR que possa ser de 1,5 a 2,5 ou NR de 2 a 3. Essas são as medidas básicas iniciais dos pacientes com hipertensão pulmonar. Lembrando que, para pacientes do sexo feminino, preconiza-se o uso de métodos contraceptivos e contraindica-se formalmente a gravidez nesses pacientes, pelo fato da gestação determinar um grau de instabilidade hemodinâmica acrescido ao estado cardiológico já previamente grave. E isso é um dado que a gente sempre deve levar em conta na hora de fazer o aconselhamento desses pacientes. Essa é a modalidade terapêutica inicial. Partindo para as terapias específicas de hipertensão pulmonar, elas se dividem em grupos de drogas. Inicialmente os bloqueadores de cálcio, como a gente discutiu anteriormente, que são indicados em pacientes que, ao serem submetidos a um estudo hemodinâmico, apresentam um teste de vasorreatividade positivo, ou seja, quando submetidos à ação de óxido nítrico inalatório, apresentam uma queda da pressão arterial pulmonar média maior do que 10 milímetros de mercúrio, que chegue a um valor menor do que 40 e que determine uma manutenção ou até um aumento do débito cardíaco. Isso que define o critério de positividade para o teste de vasorreatividade. Esses pacientes, quando apresentam essa positividade, apenas metade deles se beneficia a médio e longo prazo de terapêutica com bloqueador de cálcio. Ainda dando sequência às terapias específicas, existem os inibidores de fosfodiesterase, onde o carro-chefe deles é o sildenafil, mais conhecido como Viagra ou como Revatio, com outros nomes comerciais. É uma medicação que já foi consagrada inicialmente para a hipertensão arterial pulmonar, foi uma das primeiras drogas a ser utilizadas por via oral para o tratamento desses pacientes e que vem cada vez mais adquirindo esse grupamento dos inibidores de fosfodiesterase, adquirindo cada vez mais outras opções, como por exemplo o Tadalafil, que já conforme a publicação recente do estudo FIRST. Outro grupamento de medicações associadas à hipertensão arterial pulmonar são os prostanoides venosos. Na verdade, prostanoides venosos e inalatórios. Com prostanoides venosos, nós temos como mais importante o ecoprostenol, e dentre os prostanoides inalatórios, o iloprost, além do treprostinil, que tem uma formulação venosa e subcutânea. Dando sequência a outras intervenções terapêuticas específicas, existem os antagonistas de endotelina, dentre eles o mais importante, o ocosantana,
sendo que ele foi uma medicação que teve uma característica importante em função de um dos ensaios clínicos que embasou o seu uso em pacientes com hipertensão arterial pulmonar, já que foi a droga em que foi utilizada para embasar o argumento de se tratar precocemente esses pacientes, conforme visto no estudo EARLY, publicado em 2008. Exatamente esse estudo que abordava pacientes apenas em classe funcional 2 evidenciou efetivamente uma melhora em parâmetros clínicos, hemodinâmicos e funcionais com o uso do bosentan. Então, passando por todas essas modalidades terapêuticas, a gente termina falando sobre as modalidades de intervenção. De intervenção percutânea, a gente não deve esquecer da atrioseptostomia, que é um procedimento realizado no laboratório de hemodinâmica, que é um procedimento puramente paliativo para pacientes em classe funcional 4. Só que é um procedimento paliativo que serve como ponte para um tratamento mais definitivo, que é o transplante pulmonar bilateral ou transplante combinado coração-pulmão. Lembrando que o transplante é uma conduta cirúrgica definitiva, indicada em pacientes que fazem uso das terapêuticas conhecidas específicas para hipertensão arterial pulmonar e que, a despeito disso, se mantém em classe funcional 3 ou classe funcional 4 sem perspectiva de adição de novas drogas.